O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é, no entanto ele abriu-me os olhos.
Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando o 4º domingo do tempo da Quaresma. Este domingo ele é conhecido como o Domingo Letare. Letare quer dizer alegria e é representado com a cor rosa. Só para esclarecer aqui, viu? A cor rosa não é uma cor gay, como as pessoas falam por aí. Ela, na verdade, é o roxo que foi alvejado e está começando a se tornar branco. É uma cor intermediária, é a cor da alegria. Esta cor, ela foi, na verdade, desde o princípio da liturgia, já tinha 2 domingos que se veste de rosa. É o domingo Letare, que é o 4º domingo da Quaresma, e o 3º domingo do Advento, que é o domingo Gaudete. Tanto Gaudete como Letare quer dizer a mesma coisa, alegria. Alegria do Senhor que já está próximo, da vida eterna que se aproxima. Mas também ele nasceu, a tradição propriamente dita se firmou ali no século X, quando existia uma tradição que o Papa saía da Catedral de Roma, que é a igreja de São João de Latrão, ia até a Basílica da Santa Cruz, onde tem um pedaço da Santa Cruz ali. Ele fazia o caminho com rosas nas mãos, abençoando o povo. Ia e voltava. Quando voltava, ele entregava as rosas ao prefeito da cidade. Depois, o Vaticano criou esse costume de entregar rosas a grandes autoridades, mas a rosa não é de mato, né? É rosa de ouro. E eles deram a várias figuras no mundo, né? Civis, mas também hoje eles são entregues apenas a grandes basílicas. A Basílica de Aparecida, por exemplo, já recebeu de presente 2 rosas de ouro. A última rosa de ouro quem deu a Nossa Senhora Aparecida foi o Papa Bento XVI. A princesa Isabel também recebeu do Vaticano uma rosa de ouro e ela deu de presente a Nossa Senhora Aparecida também. Então nós fizemos um trajeto até aqui nesse domingo, domingo Letare. Primeiro domingo, nós encontramos Jesus sendo tentado pelo diabo. Jesus, depois de passar 40 dias no deserto, o diabo lhe faz tentações e ele vence as tentações. Isso daqui também é a nossa vida. Todo mundo vai ter que passar por tentações. E não são apenas 40 dias, como Jesus no deserto. É a vida inteira. Lembrando que para eles a expectativa de vida era 40 anos. Então 40 anos quer dizer uma vida inteira. Uma vida inteira você vai ter que passar e vencer as tentações. Primeiro domingo. Segundo domingo, nós encontramos Jesus com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que subiram ao Monte Tabor e lá Jesus se transfigurou. Foi o domingo da transfiguração.
eles viram a figura verdadeira de Deus. Jesus na sua imagem real. É Jesus ali, segundo domingo. Domingo passado nós vimos a beleza de Jesus sentado à beira do poço de Jacó, conversando com a samaritana e oferecendo à samaritana a água da vida, a água que mata a sede para sempre. O belo diálogo entre Jesus e a samaritana. Hoje nós vimos um outro fato bastante importante. Jesus curando um cego, um dia de sábado, de uma forma bem diferente. O evangelho de hoje nós lemos inclusive o capítulo inteiro de São João, capítulo 9. E fala o seguinte: Jesus ia passando e viu um cego, cego de nascença. É importante esse detalhe porque assim, os judeus acreditavam, hoje ainda tem essa crença um pouco, mas eles acreditam que se a pessoa tem uma deficiência, nasceu aleijado, nasceu cego com alguma coisa, doente mental, problemas mentais, ela nasceu cega porque ela está pagando um pecado. Ou a criança cometeu o pecado dentro da barriga, era isso que eles acreditavam, ou o neném cometeu o pecado ainda no ventre, ou os pais pecaram e a criança está pagando pelo pecado dos pais. Jesus vê um homem cego. Senhor, ele está cego assim por quê? Quem foi que pecou, ele ou os pais? Jesus falou, ninguém. Acontece de repente pessoas nascerem deficientes, ponto. Para quê? Por que acontece isso? É o mistério do Pai do céu, mas não quer dizer nada que ele pecou, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Jesus vê o homem cego e mendigo, se aproxima dele e faz uma coisa meio nojentinha, né? Ele cospe no chão, faz um barrinho, uma laminha com barro e passa no olho do homem. Aí diz assim, agora vá até a piscina de Siloé e lave o rosto e você vai enxergar. O homem fez isso e ficou curado. Quando ele começa a enxergar, é claro que naturalmente isso vai se tornar um escândalo na cidade. Todo mundo vai lá ver. Olha, você ficou sabendo que o cego que ficava lá, em outro evangelho nós vamos ver que o cego era Bartimeu. Você soube que Bartimeu está enxergando agora? Como assim enxergando? Corre todo mundo para ver o cego Bartimeu e vão os fariseus, vão os grupos até lá, os judeus, todo mundo quer saber como que você ficou enxergando desse jeito, o que aconteceu, quem foi que fez esse milagre? E o cego aqui ele vai dando passos, cada vez se fortalecendo. Ele começa conhecendo Jesus através apenas da razão, depois ele vai crescendo até chegar na fé adulta. Ele diz assim, eu não sei, eu era cego, um homem veio aqui, passou barro nos meus olhos, mandou eu ir até a piscina de Siloé, lavei e estou enxergando. Aí eles começam a questionar o homem. É verdade mesmo que você era cego? Eu já falei para você que eu era cego. Aí não acredita no cego Bartimeu, vai lá e chama testemunhas. Escuta, ele era cego mesmo. Sim, gente, ele era cego, todo mundo conhecia, ele era cego. Pegam o cego, levam ele até as autoridades judaicas e diz, explica para nós aí como é que aconteceu, como é que ele fez. Aí o cego já está aqui bem irritado já, né, que agora não é mais cego, dizendo, eu já falei para vocês, eu estava na beira do caminho, ele passou, colocou, e ele vai repetindo. E é interessante esse repetir, porque uma pessoa que foi tocada por Jesus, que foi curada por ele, nunca se esquece desse processo de cura. O Senhor passou, fez lama, passou nos meus olhos e eu voltei a enxergar. Pergunta uma vez, pergunta duas vezes, até que o rapaz aqui perde a paciência e diz assim, por que vocês estão me perguntando tantas vezes? Vocês querem ser discípulos dele? Não, de jeito nenhum, você está louco, eu não vou ser discípulo desse tal Jesus, não, você que é discípulo dele. E começam aqui a acusar o homem de ser discípulo. Ser discípulo era quase um xingamento. É um pouco aquilo que é para onde nós estamos caminhando. Daqui a pouco nós seremos humilhados porque somos católicos. Nos departamentos do governo, em vários lugares por aí, que eu já entrei em todos eles, em vários lugares aí,
o fato de ser católico é quase uma vergonha. As pessoas perguntam: você vai mesmo na igreja católica? Você não sabe que a igreja católica, os padres são todos pedófilos? Você não sabe que na igreja católica é um bando de gente idólatra, que adora a imagem, que fica fazendo coisas absurdas, ajoelhados diante de um pedaço de pão? Você é mesmo católico? Católico é coisa do diabo. Não, para com isso. Você tem que ser agora gente que crê na palavra. A palavra que é a vida. Esquece esse negócio. Renuncia a isso, aceita Jesus e venha para a religião verdadeira. Você vai continuar católico? Para com isso. Você vai todo domingo para a missa. Um dia chuvoso desse, tão maravilhoso aqui em Cuiabá, que é raro, assim, está mais fresquinho. É bom para dormir, vamos ficar em casa dormindo, assistindo Netflix, você vai perder tempo na missa. Você é de fato aquele que foi curado pelo tal Jesus? Sim, sou eu, já falei. E aí continua. Eles então entram numa briga tão grande, que chega um determinado momento, quando o cego começa a acusá-los, dizendo assim: vocês é que estão querendo ser discípulo dele. Eles pegam o coitado do homem, chamam inclusive os pais dele, chama os pais e vai lá. Ele é seu filho? Sim, ele é meu filho. Ele era cego, agora não é mais. Foi curado, está aí, está na cara, foi curado. Ele já é de maior, pergunta para ele, se vira com ele. Na verdade, a família já tinha abandonado faz tempo, né? Se ele estava mendigo, pedindo coisa na rua, é porque a família não queria. Então, larga ele para lá, não quero saber dele, né? E é assim que acontece muitas vezes. Quando nós seguimos a Cristo, somos tocados por Ele, a nossa família nos vê como um estranho, uma coisa fora da casinha, né? Deixa esse povo para lá, não quero nem saber dele. Enfim, quando Jesus soube que o homem foi excluído da comunidade, foi expulso da comunidade, Jesus foi atrás dele. Jesus se preocupou com ele. Foi atrás dele e disse: você acredita no Filho do Homem? O cego, vendo Jesus pela primeira vez, diz assim: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Veja que o homem que passou por um milagre está aberto a ver Jesus, está aberto a seguir o Messias. Quem é o Messias? Ele diz: sou eu, aquele que você está vendo agora. E o cego disse: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Aqui ele está na fé madura, na fé verdadeira. Uma pessoa que venceu as tentações, uma pessoa que enxerga a grandeza e a beleza do céu, uma pessoa que passou pela água viva, a água do batismo, que foi restaurado por Cristo, uma pessoa que agora vê a luz verdadeira, não a luz que esse mundo oferece, mas a luz que vem do próprio Deus. É uma pessoa que agora, diante de Jesus, se ajoelha e adora o Senhor. Está diante dele, está ali. E Jesus então diz ao homem: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam. Chega de falação, né? Vamos lá. É importante a gente ter isso no nosso coração. Seguir Jesus é um processo demorado, doloroso, e que a maioria de nós vai ter que verdadeiramente assumir a nossa cruz e seguir a Ele. Passo por passo, dia por dia, momento por momento, situação por situação. Nós vamos ter que carregar a cruz e em muitos momentos da nossa vida, onde nós pisarmos, vai ficar uma marca de sangue. E é assim, para todo mundo tem que ser assim. Mas tem uma grande diferença, isso daqui que é fundamental. A diferença é que nós enxergamos o invisível. Eles não. Para aqueles que não veem o Cristo, a luz de Cristo, o sofrimento não tem sentido. Para nós tem. Eles não veem aquilo que nós viveremos para sempre. Nós vivemos. É diferente. E uma outra coisa que nós sabemos com uma fé, e ela precisa ser inabalável, é que Deus me ama, Ele cuida de mim, Ele sabe do meu sofrimento, e um dia, mais cedo ou mais tarde, Ele vai me encontrar, mesmo que eu seja um cego sentado na beira do caminho. Ele vai me encontrar. E é essa verdade que nós podemos nos orgulharmos. Nós enxergamos o Senhor,
Nós sabemos quem é Ele e sabemos para onde nós devemos ir. É para Ele que nós nascemos, foi para Ele que nós fomos feitos. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça de enxergarmos, de vermos o Senhor e sonharmos com o céu. Santa Bernadette Soubirous, uma santa maravilhosa, ela está incorrupta ainda, a santa que viu Nossa Senhora de Lourdes. Quando ela foi desenterrada, tiraram ela do sepulcro vários anos depois, ela estava perfeita. Os órgãos dela, inclusive os órgãos internos, estavam como se estivessem frescos ali, perfeitos. E o médico que fez toda a autópsia e tal, olhava para o olhar de Bernadette e dizia: nós nunca vimos um olhar tão bonito, tão sereno, tão belo. Não existe um olhar tão bonito como aquele daqueles que viram o Senhor, daqueles que sonham com o céu, daqueles que têm os olhos levantados para o alto, aqueles que veem a luz de Deus, têm um olhar diferente, têm uma vida diferente. Aqueles que só olham para as trevas e vivem nas trevas, não se parecem com Deus e jamais encontrarão o caminho do céu. Ter a luz de Deus é fundamental no nosso processo de salvação. Ele não só quer nos iluminar, mas quer provar que Ele está presente e Ele cuida de nós, principalmente nos momentos em que nós achamos que não.